Atlético, mais uma vez. Mais uma vez, o Atlético Mineiro é pauta negativa no futebol do nosso estado. E aí, né, você pode falar um monte de coisa e todas elas, a maioria delas aí nos comentários vão ser aleatórias e não vai acrescentar em absolutamente nada para a instituição. Por quê? E muito menos na forma que a informação é levada aqui. Porque, infelizmente, quem cria o desconforto dentro do Atlético é o próprio Atlético. Os clubes voltaram, dessas férias, né? Essas férias forçadas, né? Devido ao Campeonato Mundial, férias forçadas e, importantes, necessárias. É como se a temporada estivesse começando agora para todos os clubes brasileiros, então nós teremos jogos aí com maior qualidade técnica, com uma entrega maior também. Como se a temporada estivesse iniciando, claro, as equipes, algumas delas, né, não todas, elas vão retomando o ritmo que estavam ao longo dos jogos, quando voltar, a partir do próximo dia 12, faltam 10 dias, ou seja, quem foi eliminado do Campeonato Mundial, ele vai ter aí mais 10 dias para descansar, ou 5 dias para descansar, mais 5 para treinar, voltar aos treinamentos, mas os jogadores terão seus dias de folga. Por exemplo, o Flamengo e o Botafogo, que já estão aqui, já foram eliminados, eles terão lá a sua apresentação daqui 2, 3 dias e fazer a vida voltar ao normal. Os outros clubes que tiveram 30 dias, descanso, é muito bom, eles vão ter até dezembro, final de dezembro, para poder concluir toda a temporada e não mas não vai ter férias, terão ali 10 dias, já tá bom, porque foram 2 férias, as férias do final de temporada passada, e agora no meio da temporada esse recesso permitido pela FIFA por causa do Campeonato Mundial. Mas enfim, os clubes estão voltando, já se reapresentando, e o Atlético se reapresentou mais uma vez com mais uma bomba no colo do torcedor. Que bomba é essa? Férias dos jogadores, gente, pelo amor de Deus. Vai parar onde o Clube Atlético Mineiro? Sabe qual que é o problema? Eu vi o Bruno Galante falando dias atrás que isso sempre aconteceu no Atlético. E é verdade, o Bruno Galante é um dos maiores representantes da instituição aqui em Minas Gerais, e ele trouxe essa, ele meteu essa. Sempre teve. A gente pensou que agora não ia ter mais, só que o que parece é que o presidente do Atlético é o Ziza Valadares. Lembra? Ziza Valadares, que coitado, não tinha condição de fazer absolutamente nada. Pelo menos a diferença que tem entre os Ziza Valadares e os gestores do Atlético de hoje é que os gestores de hoje têm dinheiro. E ganharam títulos, aportando esses valores assustadores que eles têm em conta. Também nem sei mais se tem. Tem muitos bens, a gente sabe que tem. Mas do jeito que o Atlético está, aí tá surgindo aí uma conversa de que o Guimarães vai fazer o aporte. Guimarães vai fazer. Primeiro era o dono do Atlético de Madrid, depois o dono do Paris, sei lá das quantas. E agora é o cara que estava aqui, sempre esteve aqui. Agora é ele que vai fazer o aporte. Gente, se ele fizer esse aporte, o Atlético vai acabar. O Atlético vai acabar. Sabe por quê? O Atlético já deve muito para esses caras. Já deve muito. O torcedor do Atlético é grato, porque eles aportaram para o Atlético ser campeão, contrataram grandes jogadores. Mas agora, eles têm que manter a instituição. E o aporte que ele faria, supostamente, seria para quê? Para arcar com as dívidas imediatas, gente. Não tem condição de contratar ninguém de nível. O Atlético, independente de aporte ou não, o Atlético não vai contratar nomes importantes por pelo menos mais 2 anos. Por pelo menos mais 2 anos. Com aporte ou sem aporte, pode esquecer. Sem aporte, pode esquecer. Porque o Atlético hoje é um time que não paga suas contas. O Atlético não paga salários. O Atlético não paga. Mas paga, tá atrasado. Sim, gente. Mas paga o de hoje e o outro lá fica atrasado. E paga o atrasado, fica devendo o de hoje. E vira uma bola de neve e a coisa vai caminhando assim. O Atlético não paga os empresários. Todo mundo sabe disso?
O Atlético não paga os clubes que compram os jogadores na mão deles. Gente, como que vai ser? O Atlético precisa de um aporte de pelo menos 1 bilhão, pelo menos 1 bilhão de aporte de alguém que vai comprar parte da SAF ou a SAF inteira, 1 bilhão, só para pagar dívidas imediatas. 1 bilhão, só para isso. Alguém acredita que isso vai cair no colo do Atlético? Os jogadores do Atlético estão lá, não têm o direito de receber as suas férias, porque os donos do clube, que são considerados bilionários, não pagam. Eu fico tentando entender como que tá a cabeça do torcedor atleticano mais fanático, aquele que não quer ver a realidade. O que que ele pensa? O que que ele pensa? Porque se o camarada não estiver em sã consciência e entender que o clube está na beira da falência, porque está no meio do caos, daqui a pouco o Atlético não consegue contratar mais ninguém. Sabe por quê? Porque ele não paga. Qual o empresário que vai colocar um jogador onde ele não vai receber o seu salário? O jogador não vai receber o seu salário. O empresário não vai receber o seu salário, porque os empresários recebem por mês. Tem uma porcentagem do salário do jogador que vai diretamente para o bolso do clube e não sai do dinheiro do jogador. O problema do Paulinho é gravíssimo. E o Palmeiras, aliás, já pagou praticamente o valor que ele investiu no Paulinho. Com 2 gols que o Paulinho fez, ele já pagou todos os investimentos que o Palmeiras fez nele praticamente. E o Atlético Mineiro não paga o valor que pertence ao jogador. Gente, a situação no Atlético, ela é de calamidade. A coisa no Atlético, ela caminha de mal a pior todos os dias. Todos os clubes se apresentam bem, procurando sanar suas dívidas, pagar os seus salários atrasados, pagar as parcelas que tem na justiça, as parcelas que tem com os credores, e o Atlético nem se move. Existe uma zona de conforto dentro do Atlético? Você pode falar que não, mas existe uma zona de conforto dentro do Atlético que, se você não se sente incomodado por ela, meu amigo, o Atlético está devendo salário, o jogador querendo contratar mais. Quem é que vai permitir que seu jogador venha jogar no Atlético, gente? Jogador que tem nome, jogador que tem condição técnica de acrescentar. Gente, se não buscar na base, se não revelar grandes nomes, não dura 2 anos não, gente. Não dura 2 anos não. E pode espernear aí no chat, pode xingar, pode falar que eu não torço pro Atlético, pode falar o que você quiser, mas a realidade é essa. A situação do Atlético, ela é de calamidade. E cadê as cobranças, gente? Cadê as torcidas organizadas? Cadê o torcedor do Atlético se manifestando da forma que tem que se manifestar? Vai esperar o time começar a perder? Porque vai começar a perder. Daqui a pouco o Atlético não ganha mais seus jogos. É cenário para rebaixamento. O que o Atlético vive hoje é cenário para rebaixamento. Daqui a pouco o Atlético começa a perder seus jogos. A sequência do Atlético é sequência duríssima. Só o Flamengo, o Atlético vai enfrentar 3 vezes. O Flamengo foi eliminado no Mundial de Clubes jogando um futebol de excelência. Se o Flamengo jogar da forma que jogou contra o Bayern de Munique, não tem clube brasileiro hoje que ganha do Flamengo, não, gente. Se ele conseguir manter aquele nível de competitividade, de entrega, aquele nível técnico, não tem clube brasileiro que vence, não. Então o Atlético corre risco de perder os 2 jogos para a equipe do Flamengo. E sabe o que vai acontecer? Pela Copa do Brasil, e ainda tem o do brasileiro. E sabe o que vai acontecer? Cai o técnico. Cai o técnico. Porque é o técnico que não consegue fazer jogar, é só cai na conta do técnico. Tudo é técnico, não é verdade? Os jogadores são isentos e são nesse primeiro momento. A diretoria que é a única responsável. Eu falava isso aqui quando eu tratava do Cruzeiro, quando eu gravava vídeos a respeito do Cruzeiro aqui, que o problema do Cruzeiro era a diretoria. Só que não, todo mundo olha pro técnico. Aí daqui a pouco olha pro jogador. A diretoria, não sou grato. Se é grato, ela acaba com o seu clube e continua vivendo a vida bilionária dela. E você vai ter que procurar uma outra instituição para torcer, porque essa é a realidade. Daqui a pouco, o futebol volta, brasileiro volta, Copa do Brasil volta,
E o seu time, Clube Atlético Mineiro, vai começar a perder as suas partidas, porque vai. Não tem como, gente, segurar a onda disso que está acontecendo no Atlético por muito tempo, não. Estava tudo sendo maquiado por causa das vitórias. Por causa da campanha no Campeonato Brasileiro, que é ótima. Ótima campanha no Brasileiro. Ótima campanha na Copa do Brasil. Tá bem na Copa Sul-Americana. Isso tudo que está acontecendo hoje, que foi explodido aí durante as férias dos clubes, estava sendo acobertado por causa desses resultados. Agora, tudo explodiu. Caiu no colo dos jogadores. Caiu no colo do treinador. A imprensa não está perdoando, está mandando o papo mesmo. Então, daqui a pouco, na hora que voltar, 2, 3 jogos, aguarde. Porque as torcidas organizadas aí, que tem conluio com os clubes, ela não tem coragem de fazer uma manifestação na hora que tem que fazer. Porque vai esperar o time começar a perder para poder apontar o dedão na cara dos jogadores, porque isso eles fazem. Agora, dos magnatas fardados de terno e gravata, não. Esses aí passam batidão. E lá no Atlético a incompetência grita e vive numa zona confortável. E o torcedor omisso, tanto nas redes sociais quanto fisicamente.